Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo profético. Estamos aqui na Espanha, no meu descanso semanal. No lugar aqui é Sétina. Vou deixar vocês com a imagem de fundo. Vou fazer assim agora, tentar, assim que possível, deixar algumas imagens do local onde eu estou gravando, ok? Hoje eu trago para vocês um assunto muito importante mesmo. Espero que vocês fiquem comigo até o final. Tenho certeza que vai trazer um olhar diferenciado dentro de uma profecia que já está diante dos nossos olhos, algo importante para o nosso conhecimento. Tá bom? O assunto de hoje está relacionado com o fim dos tempos, está relacionado com apostasia. Tá bom? Então vamos direto ao assunto. Um recado importante é que dia de semana estou gravando shorts. E aos finais de semana, eu procuro agora deixar esses vídeos com 10 ou 15 minutos de duração, tá bom? Esse é o recado. Vamos direto ao assunto. O versículo está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver o que está escrito lá. Na verdade, vamos para o 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Algo importante que nós devemos ponderar aqui são alguns acontecimentos ou até mesmo um entendimento dentro desse conteúdo. Paulo escreveu isso para o povo de Tessalônica, que vivia preocupado ou ansioso quanto à vinda de Cristo, né? Tanto é que o versículo 2, ele diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, né? Como se a vinda do Senhor estivesse próxima. E aí ele dá 2 ingredientes importantíssimos, foram esses que eu li para vocês, e vamos ampliar o nosso conhecimento em cima desse contexto, tá bom? Nós temos uma sequência importante, apostasia, e depois da apostasia vai ser revelado o iníquo, tá bom? Então, assim, se primeiro tem que acontecer a apostasia, o que seria apostasia? O que é apostasia? Tá bom? Doutrinariamente falando, apostasia é qualquer doutrina, qualquer ensino que não configura aquilo que Deus ensinou. No Google, fazendo algumas pesquisas, a apostasia está relacionada com o mundanismo dentro das igrejas. Ok, são várias as definições, mas hoje eu quero trazer para vocês um entendimento pelo qual, para mim, me chamou a atenção, me despertou espiritualmente falando, e eu quero repassar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Apostasia, para mim, está relacionado com perseguição. Então, aonde você lê assim, olha, o fim dos tempos não vai acontecer sem que antes aconteça o quê? Perseguição. Essa é o entendimento que eu trouxe para mim nesse presente dia. Ok? Então, assim, e isso tem tudo a ver se você for analisar a ótica do que Cristo escreveu. Quando você tira essa palavra apostasia e coloca perseguição, agora você começa a entender o ensino de Cristo. Vamos lá em Mateus 24 para entendermos o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então esse ensino de Paulo proferido lá atrás serve para mim e para você hoje. Olha que interessante. Agora é Cristo dizendo, Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É interessante que a apostasia ligada à perseguição tem tudo a ver, certo? Então você vê que aqui Cristo disse o quê? Que vocês serão odiados por todas as nações. Isso ainda não aconteceu.
Isso acontecerá no momento em que os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, forem perseguidos por todas as nações. Esse momento ainda não aconteceu, mas olha que interessante, vamos prosseguir. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Agora você consegue entender o significado da apostasia. A apostasia que Paulo estava se referindo é um momento que a própria igreja vai se escandalizar e vai perseguir a própria igreja, a igreja perseguindo a igreja. Essa é a verdade, né? Olha o que diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Tem tudo a ver. Você entende agora o significado de apostasia? Esse momento aqui vai ser terrível. E olha que ele está descrito ainda dentro do princípio das dores. Mas praticamente já é o contexto da grande tribulação. Versículo 12 para terminar. E por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade é justamente o quê? A apostasia, em outras palavras, tá bom? Porque o iníquo é aquele que não pratica a vontade de Deus, embora o conheça. Conhece a verdade, mas não pratica. Então, por aumentar esse tipo de nível de pessoas, né, o amor de muitos se esfriará. Vai se esfriar, sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para... Ué, mas aquele não era o pastor que pregava na igreja? Aquele não era o ancião, o presbítero, o diácono? Então, as pessoas que estavam acostumadas a frequentar as igrejas verão que os seus líderes estarão perseguindo a vocês. Para término e exemplo, o grande finale dessa mensagem, eu vou deixar na tela de vocês aí algo que aconteceu na última crise sanitária, em 2020, e ali foram colocadas algumas regras para assistir o culto, para assistir a missa, enfim. Vocês podem até dar uma pausa no vídeo para ver a matéria. Eu não vou falar para poder o vídeo ter um alcance maior. Veja bem, nesse tempo que nós tivemos essa crise sanitária, foi delineada um lado A, um lado B. Quem é que não se lembra disso? E a minha pergunta é: em qual lado você estava nesse momento? Você estava do lado daqueles que estavam forçando os outros a tomarem uma certa atitude? Faça um exame de consciência aonde é que você estava nesse período. Agora é um looping. Voltamos ao início do conteúdo desse vídeo. Você entende que a perseguição é um fator crucial para a volta de Cristo, ok? Isso consiste a apostasia. Agora vocês entendem quando é que vai ser revelado o iníquo. Só que tem algo muito interessante aqui. A sequência começa primeiro pela apostasia e depois vai ser revelado o iníquo. Quem é que está por trás disso, das perseguições? Se vocês forem analisar, em Apocalipse capítulo 12, o dragão persegue a mulher. Está lá descrito nos últimos versículos que o dragão persegue os verdadeiros adoradores, persegue o povo de Deus. Tudo gira em torno de perseguição, quer seja por uma perseguição ideológica, quer seja espiritual, quer seja na área sanitária, quer seja na área doutrinária.
Nós só vamos entender qual é realmente essa apostasia que foi mencionada por Paulo no momento que nós vamos ver um lado A, um lado B, lado A, lado B, e a gente vai analisar quem é o perseguidor e quem é o perseguido. Deu para entender a mensagem aqui? Só que quando aparecer o iníquo for revelado, já é tarde demais. A verdade seja dita que quando ele se revelar, as coisas já estão definidas. Ele vai se revelar justamente nesse movimento de perseguição, ok? E quando ele aparecer, aí ele engana a humanidade dizendo que é o Cristo, mas na verdade ele é o anti, ok? E aqui já não tem muito o que se fazer. Já não há muito o que se fazer, porque já temos o lado A e o lado B muito bem definido. Quem é perseguido e quem é o perseguidor. E ele vai liderar essa grande massa. Entende porque haverá muito ódio, haverá muita falsidade. Uns trairão os outros, uns entregarão aos outros a morte para levar a sua própria pele. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho não é esse. O verdadeiro evangelho, descrito em Mateus 24, é aquele que perseverar até o fim, é aquele que leva a palavra até o fim, é aquele que é fiel até o fim. E nesse contexto é o perseguido. Então, queridos, façam um exame de consciência. Nós já tivemos uma crise sanitária que revelou uma face. Talvez seja essa a oportunidade de você refletir em qual posição você estava. E talvez seja ainda a oportunidade de você reaver os seus conceitos teológicos e espirituais. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Se gostou, aquele like eu peço para o YouTube entender que o assunto é relevante. Se inscreva no canal e até o próximo conteúdo, até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau!